Você já leu a Bíblia e pensou assim: espera, isso aqui é um anjo falando, ou é o próprio Deus? E pior, se Deus realmente está aqui, o que ele vai exigir de mim? Hoje eu vou te levar, com calma e com fogo no coração, por uma das cenas mais misteriosas e transformadoras da Escritura, a sarça ardente em Êxodo 3, 1-6. E no final, você vai saber não só o que o texto diz, mas o que Deus quer fazer com você hoje. Fica comigo, porque esse assunto mexe com a nossa vida real, mexe com o jeito que você ora. Mexe com o jeito que você enfrenta medo. Mexe com o jeito que você lida com culpa. E mexe, principalmente, com uma pergunta que ninguém escapa. Quando Deus se aproxima, você foge ou você se rende? A gente vai caminhar em 4 movimentos, mas sem pressa e sem confusão. Primeiro, vamos ouvir o texto no chão dele, no mundo antigo, no contexto literário e espiritual onde ele nasceu. Depois, vamos deixar a própria Bíblia explicar a Bíblia, porque é assim que a fé cresce, Escritura interpretando Escritura. Em seguida, eu vou construir a ponte para o seu dia a dia aqui no Brasil, com o pé no chão, sem misticismo barato e sem frieza religiosa. E por fim, vamos olhar para Cristo, porque tudo isso aponta para Jesus, e terminar com uma verdade central, uma pérola prática para hoje, um vislumbre da graça e uma oração. Agora, antes de mergulhar em Êxodo 3, eu quero te dar um reruo, uma pergunta que vai te acompanhar pelo vídeo inteiro. Porque a Bíblia, em alguns momentos, chama alguém de anjo do Senhor, mas logo em seguida esse mesmo personagem fala como se fosse o próprio Deus? Se você já tropeçou nisso e ficou confuso, você não está sozinho. E se você nunca percebeu, hoje seus olhos vão abrir. Vamos começar pelo básico, do jeito certo. A palavra anjo, no hebraico, carrega a ideia de mensageiro. Não é primeiro sobre espécie e depois sobre função. É função. Mensageiro. E mensageiro pode ser humano, pode ser celestial. Só que, em certas passagens, aparece uma expressão muito específica, o anjo do Senhor. Não é um anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. E aí, repetidas vezes, a narrativa dá pistas de que ali não é só um carteiro do céu entregando recado. Ali tem presença. Ali tem santidade. Ali tem autoridade. Mas presta atenção, a Bíblia não nos chama para uma curiosidade vazia. Ela não está te convidando para um jogo de adivinhação teológica. A pergunta não é só quem é, mas por que Deus se revela assim, e como o ser humano deve responder. Porque esse é o padrão. Deus aparece, Deus fala, o ser humano treme, o ser humano adora, e Deus chama para uma resposta. Então deixa eu te levar rapidamente a alguns textos-chave, para você perceber o padrão antes de chegar na sarça ardente. Isso vai fazer Êxodo 3 explodir em significado diante dos seus olhos. Primeiro, Gênesis 16, 7-13. Agar está fugindo, vulnerável, sozinha, sem proteção, sem futuro garantido. Ela está no deserto, e deserto na Bíblia não é só geografia. Deserto é lugar de limite, de silêncio, de medo, de sobrevivência. E o texto diz que o anjo do Senhor encontra Agar. Encontrar. Deus não esperou Agar se arrumar para aparecer. Deus não exigiu que Agar chegasse num templo. Deus foi ao caminho, ao chão quente, ao coração quebrado. E aqui vem algo que você precisa notar com atenção. O texto alterna entre o anjo do Senhor disse e falas que soam como o próprio Deus dizendo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Um anjo criado, normalmente, não promete multiplicar descendência em primeira pessoa como se fosse o próprio Senhor. Ele diria: o Senhor multiplicará. Mas o texto coloca a promessa na boca desse mensageiro de um jeito que aproxima a fala do próprio Deus. E qual é a resposta de Agar? Ela chama o Senhor de Tu és Deus que me vê. Isso é de cortar o coração. Porque Agar é a pessoa que ninguém estava vendo. Agar é a pessoa que estava sendo empurrada para fora. Agar era invisível da história. Mas Deus chega e diz: eu te vejo. Agora, deixa eu te perguntar, quantas pessoas hoje estão vivendo como Agar? Você trabalha, se esforça, carrega fardo, segura pontas, mas por dentro se sente invisível. Invisível na família, invisível no casamento, invisível na igreja, invisível no trabalho. E a palavra já começa te dizendo: Deus vê. Não é poesia. É caráter de Deus. Segundo texto, Gênesis 22, 11-18.
Aquele capítulo em que Abraão vai oferecer Isaque. E no momento decisivo, quando a mão está levantada, o anjo do Senhor chama do céu e diz para parar. E aí vem uma frase intrigante: agora sei que temes a Deus. E logo depois, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Pensa comigo, quem pode dizer jurei por mim mesmo com autoridade divina? Quem pode falar como aquele que não tem ninguém maior por quem jurar? O texto te força a encarar o mistério. Esse mensageiro representa Deus de um modo tão íntimo, tão carregado do nome, que a fala dele se mistura com a fala do próprio Deus. Terceiro texto, e aqui chegamos no centro do vídeo, Êxodo 3, 1-6. Moisés está pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele está no deserto também. E Moisés, nesse ponto, é um homem marcado por fracasso. Ele teve um impulso de salvador quando matou um egípcio tentando defender um hebreu, e aquilo deu errado. Moisés fugiu. Moisés virou um homem escondido, tentando viver uma vida quieta, talvez pensando, meu tempo passou. E aí, o texto diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça é um arbusto comum, espinhoso. Não é um cedro do Líbano. Não é uma palmeira majestosa. É coisa simples. Deus escolhe o simples para manifestar o eterno. E Moisés olha, e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele diz, vou me aproximar para ver essa grande visão. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Você percebe o movimento do texto? Ele começa dizendo o anjo do Senhor apareceu, e em seguida diz Deus chamou. Não é acidente literário. É intenção teológica. O narrador está colocando lado a lado o mensageiro e a presença divina. E quando a voz chama, ela não é fria. Ela é pessoal. Moisés, Moisés. Na Bíblia, quando Deus chama o nome duas vezes, geralmente é momento de aliança, de missão, de encontro que muda a história. Abraão, Abraão. Samuel, Samuel. E aqui, Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. E então vem a ordem, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Terra santa não é terra mágica. É terra marcada pela presença do santo. Santidade aqui não é ornamento religioso. Santidade é realidade perigosa e ao mesmo tempo salvadora. E Deus continua, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A reação de Moisés não é casual. Ele entende, aqui tem Deus. E ele não reage com selfie, com brincadeira, com irreverência. Ele cobre o rosto. Agora segura essa cena no coração, porque eu quero te fazer uma pergunta que vai te manter acordado. Se Deus se aproximasse de você hoje com essa santidade, qual seria sua primeira reação? Confiança humilde? Ou fuga? Irreverência? Ou paralisia? Antes de aplicar, deixa eu te mostrar mais dois textos que reforçam o padrão do anjo do Senhor. Em Juízes 6:11-24, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Gideão está malhando trigo escondido no lagar, com medo dos midianitas. Gideão é o retrato de muitos cristãos, com potencial, com chamado, mas escondido, acuado, se sentindo pequeno. E o anjo do Senhor chega e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão questiona, reclama, expõe dor. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o texto diz que o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Olha de novo a alternância. Primeiro, anjo do Senhor. Depois, o Senhor olhou. O narrador aproxima tudo de novo. E quando Gideão percebe a dimensão do encontro, ele teme, ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. E Deus responde, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Isso é lindo. Deus não aparece para esmagar Gideão. Deus aparece para transformar um covarde em instrumento, e começa com paz. Não começa com bronca. Começa com presença e paz.
E em Juízes 13, 2-22, Manoá e sua esposa recebem a visita do anjo do Senhor anunciando o nascimento de Sansão. Quando o mensageiro sobe na chama do altar, Manoá fica aterrorizado e diz: certamente morreremos, porque vimos Deus. De novo, o temor de ter visto Deus. E de novo, a narrativa não está interessada em matar sua curiosidade com detalhes técnicos, ela quer formar reverência no seu coração. Então, até aqui, o que a gente viu? Padrões. Deus se aproxima, muitas vezes no deserto. Deus chama pelo nome. Deus fala com autoridade. Há santidade. Há temor. E há uma missão ou uma promessa. Agora vem o ponto. Como a Bíblia inteira nos ajuda a entender isso sem a gente cair em especulação, em briga, em arrogância teológica? Aqui entra um princípio que eu repito no Palavra Pura: a Escritura interpreta a Escritura. A gente não força a Bíblia a dizer o que a nossa curiosidade quer ouvir. A gente deixa a Bíblia falar. E onde ela mantém mistério, a gente mantém humildade. E onde ela revela com clareza, a gente firma os pés e não negocia. Então vamos conectar com textos mais claros do Novo Testamento. Primeiro, João 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Colossenses 1,15 chama Cristo de a imagem do Deus invisível. E 1 Timóteo 1,17 fala do Rei eterno, imortal, invisível. O que isso nos ajuda a entender? Que Deus, em sua essência, é invisível, inacessível à criatura caída. E ainda assim, Deus se revela. Ele se dá a conhecer. Ele acomoda sua revelação à nossa capacidade. Então, quando o Antigo Testamento diz que alguém viu Deus e temeu morrer, isso pode estar falando de uma manifestação real da presença divina, mediada, de um modo que o ser humano pode suportar. E aí entra uma conexão linda: o Filho. João 1-3 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 17,5 mostra Jesus falando da glória que tinha com o Pai antes que houvesse mundo. E 1 Coríntios 10,4 diz que a rocha que acompanhava Israel era Cristo. Então o Novo Testamento afirma claramente: o Filho é eterno, preexistente, ativo na história redentiva antes de nascer em Belém. Isso não significa que todo anjo no Antigo Testamento é Cristo. Não. A Bíblia tem anjos criados e tem mensageiros. Mas significa que não é impossível que, em certas aparições singulares, Deus esteja antecipando a mediação do Filho. A gente não precisa resolver tudo com etiqueta, mas pode enxergar coerência. Agora, um texto importantíssimo para essa conversa é Êxodo 23, 20-23. Deus diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, guarda-te diante dele, porque o meu nome está nele. E diz algo ainda mais forte: ele não perdoará a vossa transgressão, se vocês se rebelarem. Isso é linguagem pesada. Nome, na Bíblia, não é só apelido. Nome é caráter, presença, autoridade. Quando Deus diz meu nome está nele, isso sugere uma representação singular, uma autoridade incomum. E aí a gente precisa lembrar de outro equilíbrio bíblico: anjos criados não aceitam adoração. Hebreus 1:4-14 diferencia o Filho dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores. O Filho é adorado. E em Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:8-9, quando João tenta adorar um anjo, o anjo diz: não faças isso, adora Deus. Então, se anjos criados recusam adoração, e em várias passagens o anjo do Senhor recebe honra, provoca temor de ter visto Deus, e fala com autoridade divina, a leitura mais coerente é: ali não é um anjo comum, mas uma teofania mediada, uma manifestação da presença divina. Muitos teólogos chamam isso de cristofania, uma aparição do Cristo pré-encarnado. Outros preferem dizer: é uma manifestação do Senhor de forma angelical. E aqui eu quero ser honesto com você diante da Bíblia. A Escritura não coloca uma placa dizendo sou Cristo em cada texto. Então a gente mantém humildade. Mas a gente não ignora as pistas. E agora vem um rerua necessário. Por que isso importa para a sua vida? Porque se você transformar isso em debate de curiosidade, você perde o coração do texto. O coração do texto é que Deus se aproxima. Deus chama. Deus santifica. Deus envia. E Deus promete.
E você e eu precisamos responder. Agora vamos voltar para Êxodo 3, 1-6 e fazer exegese com reverência, e depois aplicação com coragem. Presta atenção no cenário. Moisés está no deserto, apacentando o rebanho. Ele chega ao monte de Deus, Horebe. Ele não está no culto. Ele não está numa conferência. Ele está no trabalho, no ordinário. E Deus interrompe o ordinário. Isso já confronta uma mentalidade que existe em nós. A gente acha que Deus fala só em momentos espirituais marcados, e o resto da vida é só sobrevivência. Mas o Deus da sarça ardente encontra Moisés no meio da rotina. Você está me ouvindo? Deus não é Deus só do domingo. Ele é Deus da terça-feira de manhã, quando você está cansado. Ele é Deus da fila, Deus do ônibus, Deus da pia cheia de louça, Deus da planilha do trabalho, Deus do quarto silencioso. A sarça ardia e não se consumia. Isso é sinal. Deus comunica com sinal e com palavra. Primeiro, chama a atenção, depois, interpreta. E Moisés faz algo que muita gente não faz mais. Ele presta atenção. Ele diz: vou me aproximar para ver. Quantas vezes Deus está acendendo sinais na sua vida e você está anestesiado? Às vezes é uma palavra que te confronta. Às vezes é uma inquietação santa. Às vezes é uma porta fechada que te livra de uma tragédia. Às vezes é uma conversa que te sacode. E você passa por cima porque está acelerado, distraído, entupido de informação. E o texto diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus chamou. Isso é maravilhoso. Deus chama um homem que se aproxima. Deus não chama o curioso que só quer olhar de longe. Deus chama aquele que dá um passo em direção à luz. Moisés, Moisés. A voz conhece o nome dele. Isso fala de relacionamento. E Moisés responde: eis-me aqui. A primeira resposta correta à voz de Deus é disponibilidade. Antes de entender tudo, antes de negociar, antes de pedir garantias, eis-me aqui. Mas imediatamente Deus coloca limite: não te chegues para cá. E manda tirar as sandálias. Aqui entra o tema da santidade. A santidade de Deus não é para te humilhar, é para te proteger. Porque se você tenta tratar Deus como comum, você se destrói. E deixa eu trazer isso para o Brasil evangélico de hoje. A gente vive dois extremos perigosos. Um extremo é a irreverência casual. Deus vira parceiro, vira amigo de bar, vira motivação de palco. Tudo vira piada, tudo vira bordão. O outro extremo é o medo paralisante. Deus vira um fiscal nervoso, pronto para te punir por qualquer falha. E aí a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não se aproxima, porque acha que Deus só vem para bater. Êxodo 3 destrói os dois extremos. Deus é santo, sim. Então tira as sandálias. Mas Deus também é aquele que chama pelo nome, que se revela, que inicia o encontro. Santidade e graça caminham juntas aqui. Reverência e convite caminham juntas. E quando Deus diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Ele está dizendo: eu sou o Deus da aliança. Eu sou fiel. Eu sou o Deus que fez promessas e cumpre. Moisés não está lidando com uma força. Ele está lidando com uma pessoa que guarda pacto. E Moisés cobre o rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse temor aqui não é pânico irracional. É reconhecimento. Ele é Deus e eu não sou. É o começo da sabedoria. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, um reruo. Por que Deus se revela assim, como anjo do Senhor e ao mesmo tempo como o próprio Deus falando do meio da sarça? Porque o texto quer te ensinar algo sobre mediação. Deus é transcendente, Deus é alto e sublime, mas Deus também é o Deus que desce e fala no nosso idioma, dentro da história. E esse tema da mediação vai crescendo na Bíblia até chegar no ápice, Jesus Cristo. Hebreus 1:3 diz que Deus falou, outrora, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Isso é forte.
Então, quando você vê manifestações parciais no Antigo Testamento, você está vendo sombras apontando para a realidade plena que viria. É como se Deus estivesse dizendo, ao longo da história, eu vou me aproximar de vocês. Eu vou falar. Eu vou salvar. E em Jesus, Ele não manda só uma mensagem. Ele vem. Ele se faz carne. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, vamos sair um pouco da teologia e descer para o seu coração. Porque você pode estar me ouvindo e pensando, tá, Lu, mas o que isso muda na minha segunda-feira? Muda tudo. Porque o Deus da sarça ardente não ficou preso no passado. Ele continua chamando pessoas pelo nome, através da palavra, pelo Espírito. E ele ainda faz isso em desertos. Vamos aplicar com 3 movimentos, como a gente viu no Outline, mas eu vou conversar com você de maneira bem direta. Primeiro, Deus vê no deserto. Isso é Gênesis 16, 7 a 13, mas também é Êxodo 3, porque Moisés está no deserto e Deus o encontra. Deserto hoje pode ser ansiedade. Pode ser pressão financeira. Pode ser um luto que ninguém entende. Pode ser solidão dentro do próprio casamento. Pode ser burnout. Pode ser um diagnóstico médico. Pode ser uma fase em que você olha para o futuro e não vê nada. Agar estava fugindo e Deus a encontrou. Moisés estava escondido e Deus o chamou. Gideão estava com medo e Deus o visitou. Você percebe? Deus não encontra só gente forte. Deus encontra gente quebrada. E aqui eu preciso falar uma verdade que cura, mas também confronta. Às vezes a gente foge de Deus no deserto, achando que Deus vai nos acusar. Mas Deus é exatamente o que te encontra no deserto. Não para passar a mão na sua cabeça e te deixar no mesmo lugar, mas para te dar promessa e direção. Então, aplicação prática número 1, bem simples, para hoje. Nomeie diante de Deus onde você está fugindo. Fugindo de uma conversa? Fugindo de pedir perdão? Fugindo de assumir uma responsabilidade? Fugindo de um chamado? Fugindo de enfrentar um pecado escondido? Fugindo de procurar ajuda? Ore com honestidade. Pode ser uma frase curta, mas verdadeira. Senhor, eu estou aqui. Me encontra aqui. Agar chamou Deus de Deus que me vê. Você pode dizer isso hoje. Deus, tu me vês. E depois, dá um passo pequeno de obediência. Não precisa ser o passo perfeito. Precisa ser um passo real. Porque a obediência pequena hoje evita deserto longo amanhã. Segundo, santidade não é ameaça, é proteção. Essa é a sarça ardente gritando para nós. Tira as sandálias. Deus está dizendo, não banaliza a minha presença. Não trata como comum aquilo que é santo. E deixa eu te dar um espelho do nosso tempo. A gente vive na era do agora. Tudo rápido, tudo resumido, tudo em corte, tudo em 15 segundos. Aí a pessoa tenta viver uma vida espiritual do mesmo jeito. Uma oração correndo, uma leitura superficial, um culto assistido como entretenimento, e depois quer maturidade, quer discernimento, quer paz. Não funciona assim. Santidade exige atenção. Reverência exige desacelerar. Mas cuidado, reverência não é rigidez morta. Reverência é amor consciente. É você entrar na presença de Deus com alegria, mas com senso de realidade. Em Cristo, você tem acesso. Hebreus fala de confiança para entrar, mas é confiança humilde, não arrogância. Então aqui vai uma prática simples para hoje. Se você quer aplicar tira-sandálias na vida moderna, separa 10 minutos. Só 10. Sem celular, sem notificação, sem pressa. Abre a Bíblia. Pode começar pelo próprio Êxodo 3, 1 a 6. E antes de ler, fala em voz baixa. Senhor, me ensina a te temer e a te amar. Você vai se surpreender como 10 minutos com reverência podem reordenar um dia inteiro. Porque a santidade de Deus não te esmaga, ela te coloca no lugar certo. E quando você está no lugar certo, o medo perde força. Terceiro, Deus chama gente comum para tarefas grandes. Isso é Juízes 6, mas é especialmente Êxodo 3, porque Moisés não está num palco, está no deserto.
E Deus chama. E aqui eu quero falar com quem se sente pequeno demais, sujo demais, velho demais, novo demais, fraco demais. Gideão estava escondido. Moisés estava esquecido. Agar estava descartada. E Deus apareceu. O chamado de Deus não começa com a sua capacidade. Ele começa com a presença de Deus. E preste atenção nisso, porque é evangelho puro. Em Juízes 6, Deus diz paz antes de mandar lutar. Em Êxodo 3, Deus revela quem ele é antes de dizer o que Moisés vai fazer. Identidade vem antes da missão. Presença vem antes da tarefa. Quantos de nós tentamos fazer missão para merecer presença? Tentamos obedecer para merecer paz? Tentamos servir para compensar culpa? Mas a lógica do reino é o contrário. Deus te dá paz e então te chama a obedecer. Deus te dá presença e então te envia. Então, aplicação prática número 3 para hoje. Escolha uma área em que você está se escondendo. Pode ser espiritual. Você sabe que precisa voltar a orar. Pode ser relacional. Você sabe que precisa ter uma conversa difícil com mansidão. Pode ser moral. Você sabe que precisa confessar um pecado e cortar uma fonte de tentação. Pode ser emocional. Você sabe que precisa buscar ajuda, abrir o coração, pedir oração. E faz uma coisa concreta, pequena e honesta. Não para provar que você é bom, mas porque, em Cristo, você já foi amado e agora pode andar na luz. Isso é liberdade. Agora, eu preciso colocar um reruo bem sério aqui. E se Deus está te chamando, mas você está tentando negociar distância? Deus, eu te amo, mas não chega tão perto. Deus, eu quero tua bênção, mas não tua santidade. Deus, eu quero paz, mas não quero obediência. A sarça ardente não permite isso. Deus diz, não te chegues para cá. E ao mesmo tempo diz, eu sou o Deus da aliança. Ele é próximo e santo. Ele é amor e fogo consumidor. E se você tentar separar essas coisas, você fabrica um ídolo. Agora, deixa eu amarrar as pontas com o Evangelho, porque aqui está o coração que faz tudo isso virar vida e não peso. No Antigo Testamento, o povo tinha motivos para tremer. Vimos Deus, certamente morreremos. Porque o pecado separa. O pecado contamina. O pecado nos torna culpados diante do Santo. E se Deus se aproximar, a pergunta é, como um pecador fica vivo diante do Santo? E a resposta final não está numa sarça. Está numa cruz. Em Jesus, Deus se aproxima de modo definitivo. O Verbo se fez carne. E ao mesmo tempo, Jesus é o mediador perfeito. Ele é a revelação perfeita e a ponte perfeita. O temor de ver Deus e morrer encontra uma resposta surpreendente no Evangelho. Em Cristo, você vê Deus e vive, porque Cristo morreu no seu lugar. Ele recebe o juízo para que você receba acesso. Ele recebe a condenação para que você receba a adoção. Ele recebe a distância para que você receba a proximidade. Ele não só anuncia a paz, ele é a nossa paz. E aqui eu quero ser bem pastoral com você. Se você está tentando viver santidade na força do medo, você vai quebrar. Se você está tentando viver santidade na força do orgulho, você vai cair. Mas se você vive santidade a partir da graça, a santidade vira resposta de amor. Você obedece porque foi amado. Você se rende porque foi alcançado. Você tira as sandálias porque sabe que está diante do Deus que se aproximou de você em Cristo. E agora, com tudo isso diante de nós, eu quero te conduzir para o encerramento do jeito que prometi, costurando naturalmente. E eu quero que você não só ouça, mas responda. Porque o ponto final desse tema não é decifrar uma figura. O ponto final é ouvir a voz de Deus. Primeiro, a verdade central, bem clara, bem firme. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece como um enviado que traz a presença e a voz do próprio Deus, chamando aflitos e pecadores à reverência, à fé e à esperança, por meio de promessas reais. E em Jesus, essa presença se revela de forma plena e definitiva, para nos salvar e nos enviar. Segundo, a pérola do dia, para você aplicar hoje, sem complicação.
Quando Deus te chama, comece pela reverência e pela confiança, não pela pressa. Reverência te impede de brincar com Deus. Confiança te impede de fugir de Deus. Então pegue essa pérola e prática. Hoje, antes de tomar decisões, antes de responder mensagens no impulso, antes de entrar em discussões, separa um momento e faz 2 perguntas diante de Deus. Senhor, onde eu preciso tirar as sandálias? E Senhor, onde eu preciso parar de fugir e dar um passo pequeno de obediência? Terceiro, um vislumbre da graça. Se você se sente indigno, lembra, Moisés cobriu o rosto, mas Deus não o destruiu, Deus o chamou. E se você está em Cristo, você tem ainda mais do que Moisés teve naquele momento, porque você tem acesso pelo sangue de Jesus. A sarça ardia e não se consumia, a cruz queimou em juízo e Jesus se entregou, para que você não fosse consumido. Agora você pode se aproximar com humildade e com segurança. E por fim, eu quero te chamar à oração. Mas antes, eu preciso fazer 2 perguntas simples, para gerar uma resposta prática e também para criar comunhão aqui nos comentários. Primeira pergunta: qual é o seu deserto hoje? Pode responder com uma palavra: ansiedade, finanças, família, culpa, solidão, decisões. Segunda pergunta: qual passo pequeno de obediência você vai dar nas próximas 24 horas? Escreve de forma simples. Eu leio e oro por você. E se essa mensagem está te ajudando a ler a Bíblia com mais clareza e a viver com mais coragem, eu te convido a se inscrever no Palavra Pura. O motivo é direto. Aqui a gente abre a Escritura com reverência, conecta com Cristo e transforma em prática para o dia a dia. E quando você se inscreve, você não só recebe os próximos estudos, você caminha com a gente nessa jornada de maturidade. E no final desse vídeo vai aparecer uma sugestão aqui na tela. Eu quero que você clique e continue. Não encerra sua fome agora. Continua mais um estudo, porque isso aumenta seu tempo na palavra e fortalece sua fé. Agora vamos orar. Senhor Deus, Deus Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, nós nos aproximamos com reverência, porque o Senhor é santo. Perdoa a nossa irreverência, quando tratamos a Tua presença como comum. Perdoa também o nosso medo paralisante, quando fugimos de Te achando que o Senhor só vem para nos esmagar. Senhor, assim como o Senhor encontrou Agar no deserto, encontra agora quem está me ouvindo e se sente invisível. Assim como o Senhor chamou Moisés pelo nome, chama agora corações cansados, confusos, culpados, escondidos. Assim como o Senhor falou paz a Gideão, fala paz agora sobre quem está com medo. E pela obra perfeita de Jesus Cristo, nós pedimos, dá-nos um coração humilde para ouvir Tua palavra e coragem para obedecer. Ensina-nos a tirar as sandálias, a honrar o Teu nome, e a dar passos pequenos e fiéis hoje. Que a Tua presença transforme nosso deserto em lugar de encontro, e nossa fraqueza em instrumento para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não esquece, se Deus te encontrou no texto, não negocie com a voz dele na vida. Obediência pequena hoje, evita deserto longo amanhã.